Passamos então ao poder da valorização. Estamos agora no quinto poder, hein? Nós estamos nos munindo de elementos muito fortes, que são significativos, mas que, como eu disse a respeito da memória agora há pouquinho, é importante que sejam bem definidos. É importante que haja essa conceituação bem clara, bem alinhada entre nós, para que a prática disso possa se dar de uma maneira efetiva, tal que o F20, como é proposto, seja algo que realmente seja transformador em nossas vidas. E isso, tendo dessa forma encaminhada, me deixa numa segurança total de que isso irá também acontecer com você de uma forma inegável. Basta que nós tenhamos essa atitude de desprendimento em relação a esses conceitos e que nos coloquemos em posturas adequadas para daí então usufruirmos de todas essas situações do cotidiano, como eu disse. Então, o poder da valorização é bem mais do que agradecermos, dizermos então gratidão, obrigado, né? É bem mais aprofundado aqui o momento esse de nós termos então uma definição que ajuda-nos muito a entender como que naturalmente essa questão da valorização é tão importante para todos nós como seres humanos, porque essa é uma das necessidades básicas do ser humano, de ser valorizado. Então, nós desejamos todos sermos apreciados. De alguma maneira, nós sentimos-nos muito bem quando alguém nos valoriza, nos aprecia por alguma atitude que tenhamos tido, por uma forma de expressar, pela pessoa que somos, enfim, sempre nós, ao sermos apreciados, sentimos-nos melhores em relação a nós mesmos, somos incentivados a manter determinadas atitudes, posturas que nos fazem avançar com sucesso, né? Então, é uma ferramenta, sem dúvida, que abre portas. Assim como tenho dito sobre outras situações em que nós vamos abrindo portas, nós temos aí que a valorização realmente seja uma forma muito útil de abrir portas. Faz com que tenhamos nós a ajuda necessária e que não seja apenas uma busca da apreciação, que seja algo natural, para que em devolução, em resposta à nossa atitude, nós possamos ter então uma atitude de apreciação. Então, ao invés de buscarmos isso como um interesse, a nossa atitude ajuda a que naturalmente essa devolução ocorra na forma da apreciação para qualquer um de nós. É algo como nós poderíamos aqui simular como sendo uma imagem que a gente pode guardar em nossa mente de uma sacola que nós carregamos em nossas costas e que é enchida com apreciação. Como essa sacola está em nossas costas, nós próprios não podemos enchê-la. Ela é justamente enchida com outros que trazem apreciações e colocam sobre a nossa sacola que carregamos nas costas. Então, essa atitude que nós temos de valorização, nós podemos então ter que a nossa sacola seja enchida também com valorização, mas só através do outro. Então, interessantemente, é o que, não sei, talvez vocês já tenham visto uma imagem assim que é distribuída amplamente pela internet, que é justamente da ajuda mútua que as pessoas podem ter em relação a umas e outras, de pessoas que estão em torno de uma mesa e para quem são dadas pequenas colheres, né, e que vão alcançar esse prato para comer, e só que a colher é muito curta e as pessoas não alcançam esse prato que está ao centro da mesa e todos passam fome, né? Então, para esse mesmo grupo de pessoas é dado agora colheres bem longas, né? Mas também com essas colheres muito longas, a pessoa não tem como colher o alimento da panela e trazer para a sua própria boca, né? Então, abre-se aí uma solução que é justamente aquela de que as pessoas alimentem-se umas às outras, ou seja, as pessoas servem com essa longa colher e alimentam o próximo. Assim como o próximo alimenta o próximo e assim subsequentemente alguém mais alimenta esta pessoa que está servindo ao outro. Portanto, o valor da apreciação
O valor da valorização é exatamente essa situação desenhada, né, por essa pequena cena, ou seja, é algo que literalmente nós temos como muito importante, são portas que se abrem por ser uma necessidade básica que nós temos de sermos apreciados e, por outro lado, termos essa possibilidade de gerar ao outro esse valor, para que nós tenhamos então que a atitude do outro, em forma de gratidão, em forma de repetir com o mesmo tipo de atitude, seja também de nos valorizar. E aí sim nós podemos ter a nossa sacolinha nas costas enchida. E assim como também podemos ter, não apenas numa relação unilateral, mas podemos ter em geral. Então a nossa atitude de valorização em relação aos outros pode nos trazer, em dados momentos, muito mais retorno do que aquele que nós proporcionalmente imaginamos que possamos ter em relação ao que foi a nossa contribuição. É bem interessante porque no universo como um todo não há tão assim proporcionalmente essa ideia de magnitude que nós temos em relação ao que nós imaginamos. Eu, por exemplo, posso dar um outro exemplo meu próprio, né, que é a minha presença na cidade de Ubatuba, onde eu moro, onde eu já morei uma outra vez por 5 anos e há agora 11, praticamente 12 anos que eu estou de volta em Ubatuba. E nesse intervalo, um dos pontos que me fez querer voltar a habitar Ubatuba, morar em Ubatuba, é justamente eu não percebi que a minha sacolinha tinha sido tanto enchida por aqueles que eu valorizei na condição pessoal e profissional como médico e que, sem que eu soubesse, as minhas atitudes foram de muito valor para aquelas pessoas. E elas então passaram a me apreciar consideravelmente, tanto que quando eu retornei anos depois, a receptividade foi muito generosa, foi muito bem-vindo de volta à cidade. Então eu pude perceber claramente como que nós temos essa perspectiva da valorização e apreciação ser algo que nos traz para uma presença em que nós percebemos como tendo já acontecido diante de uma atitude natural. Portanto, valorização é fundamental que seja algo que autenticamente nós desempenhemos como um papel, ou seja, deve ser algo que vem do nosso coração, deve ser algo gratuito, para que nós tenhamos então isso dispersado ao nosso entorno e naturalmente as portas vão se abrir e essas portas efetivamente são os potenciais que nós podemos aproveitar, alguns que podem efetivamente trazer grandes mudanças em nossas vidas. Nós sabemos que uma porta aberta, que pode ser uma conexão com uma pessoa, com um lugar, pode ter uma atitude ou pode ter um desdobramento significativo que pode mudar totalmente as nossas vidas. Portanto, a valorização é algo que se caracteriza como uma atitude proativa. Então, nós podemos, diante disso, aprimorar qualquer situação, o que significa também buscar o que há de bom em cada situação. Então, nós podemos sempre ressaltar os aspectos positivos que há em situações e transformar uma pedra bruta em um diamante. Ou seja, nós podemos ter essa perspectiva de transformação e de uma forma autêntica, desde que tenhamos claro o quão importante é esse poder e estejamos atentos e especialmente não ofuscados por situações que possam nos limitar e que partem justamente da atitude já que nós podemos ter em relação aos poderes anteriores, desde a responsabilidade, assim como a felicidade, a visualização, a memória. Então, todas essas situações reconfiguradas podem fazer com que facilmente nós tenhamos uma atitude numa determinada situação que é de valorização aberta, percebida claramente para que nós possamos então atuar.